Essa é a hora exata para mais um episódio do Mintingcast, o podcast oficial da Tática Eventos. Um espaço para compartilhar tendências e experiências, gerar insights de como criar valor e impactar pessoas através da utilização estratégica dos eventos. Seu evento quinzenal às terças. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio número 12 do Meetingcast, mais um espaço para estarmos conectados e em que conversamos como conectar através dos eventos. Eu sou Sinara Cardoso, fundadora e lead de Conexões e Estratégias da Tática Eventos, e hoje o nosso episódio fala sobre boas práticas de biossegurança para eventos. E é um episódio especial, porque pela primeira vez nós temos duas convidadas. O tema é tão importante e complexo que nós vamos conversar com duas especialistas. A minha primeira convidada é Cristiane Lacerda, que é engenheira química, especialista em qualidade do ar e poluição em ambientes interiores, também especialista em tratamento químico de sistemas de resfriamento de água, com mais de 20 anos de experiência na área e presidente da EBMEC Rio de Janeiro. Coordenadora do Departamento Estadual de Qualidade do Ar Interior e diretora de marketing do Sidratar, também capítulo Rio de Janeiro. E a minha segunda convidada é Fabiana Rodrigues, engenheira de segurança do trabalho, especialista em segurança em eventos com mais de 10 anos de experiência e atuação no setor de eventos, fundadora e CEO da Safe Eventos, que é uma empresa especializada em gestão e segurança em eventos, cofundadora da EVEX Experience. Falei bonito agora, viu? Só chama EVEX, nunca me lembro que é EVEX Experience, que é uma plataforma de eventos digitais, onde nós buscamos vários fornecedores, entre eles a Tática, né, Mechan, entre fornecedores de eventos, mentora da Salto Aceleradora e membro da Câmara da Mulher Empresária de Lauro de Freitas, que é um município aqui do estado da Bahia, pertinho de Salvador, capital. Minhas convidadas, muito bem-vindas. Obrigada por aceitar o meu convite. Boa tarde, Sinara. Eu que agradeço aqui o convite. É uma oportunidade, a gente está aqui conversando um pouquinho e tentando trazer algum conhecimento e auxiliar os eventos para que eles possam ocorrer da melhor forma e da maior segurança possível. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos ouvintes, Sinara, minha amiga, e a Cris também. Eu ia dizer, isso é covardia, né? Por Fabiana, quem não sabe, a sociedade sabe que é amiga de debaixo d'água, né, amiga? Mais de 10 anos aí de eventos juntas, tomando conta dos meus eventos, inclusive, acompanhando muito aí, com o qual nós discutimos muito essa história de pandemia e Covid, chegamos a fazer lives juntas, que está lá no IGTV do meu Instagram, uma live que nós fizemos sobre os protocolos de segurança, enfim, mais uma vez, e hoje com a missão especial de dar a visão dela sobre a Expo Retomada Salvador. Eu queria fazer um adendo que ambas estavam lá, né, na Expo Retomada. Fabi e Cris não estava pessoalmente, mas estava com a GHS. Cris é diretora executiva da GHS Indústria e Serviços, que foi a empresa que cuidou da descontaminação do evento e que, inclusive, chegou lá por indicação nossa, porque já é uma empresa parceira da Tática também na descontaminação de eventos que vão ocorrer em 2021. Então, eu tenho certeza que eu estou trazendo duas pessoas, vocês tenham certeza, né? A minha audiência tem certeza que, como sempre, eu estou trazendo duas pessoas nas quais eu confio cegamente para discutir comigo e trazer de forma super aplicada, assertiva, informações que acrescentem no cotidiano e nos eventos dos nossos ouvintes. Então, mais uma vez, eu só posso agradecer a vocês por dedicar esse tempo a ressonar informações que são muito importantes, vitais agora, eu diria, né? Covid, pós-Covid, vitais a todos nós, não só pela organização dos eventos, mas por uma questão também de saúde pública. Então,
eu sou muito grata a vocês por esse episódio, porque eu acho que ele é de utilidade pública, mais do que informação, compartilhamento de conteúdo. Ele tem uma missão muito nobre de fazer com que a gente possa estar na linha de frente aí do ataque e na mitigação dos riscos em relação à Covid, né? Minhas convidadas, eu vou fazer um intercalar de perguntas para vocês. Mas eu gostaria de ter uma visão inicial. Nós fizemos aqui em Salvador, no dia 11 de novembro, um evento teste que tinha o objetivo de mostrar à sociedade, aos demandantes de eventos, ao trade turístico, de que é possível, sim, organizar eventos, promover eventos de forma híbrida e presencial, respeitando, obviamente, as leis federais vigentes, os protocolos que foram estabelecidos, mas de uma forma segura, em que nós consigamos fazer com que a interação que nós tanto buscamos no presencial, ela possa acontecer. Então, eu gostaria de começar o episódio com uma visão sua, Fábio, inicialmente, sobre a Expo Retomada Salvador. O que você achou do ponto de vista não somente da segurança e do cumprimento de protocolos, mas de forma geral, sua visão sobre o evento? Conseguiu... passou pelo teste? Com certeza, considero que o evento foi um sucesso. E que estamos diante de um evento que pode ser, né, um modelo para outras empresas e organizações e outras cidades também. E a partir desse momento podemos provar para o público e para as empresas e também para as autoridades que é possível realizar um evento de forma segura, desde que todos façam com segurança e assumam o compromisso de cumprir os protocolos de saúde e segurança. Você falou ótimo agora, né? Porque nós, organizadores, junto com os fornecedores, né, junto com empresas como a de vocês, buscamos levar todas as medidas necessárias, as orientações necessárias, mas infelizmente, às vezes foge ao nosso controle, porque precisa também do compromisso do participante, né, em colaborar no cumprimento dessas orientações, dessas medidas protocolares que são estabelecidas, e além de se fazer cumprir, de se resguardar previamente, né, como que a gente viu lá na Expo Retomada, né, Fábio? Onde a gente pôde ver, através do teste, que os índices têm diminuído bastante. Eu queria pontuar também que uma das medidas mais importantes foi a testagem em massa, que o Centro de Convenções, o Grupo GL, conseguiu oferecer gratuitamente para os participantes, os expositores, e foi obrigatório também para as pessoas que estavam trabalhando no evento. Então, através desse exame, o RT-PCR, foi colhido material genético, considerado o padrão de diagnóstico de Covid. Por meio dessa técnica de biologia molecular, foi um teste que tem altíssima precisão, né? Então, foi feito 24 horas antes do evento acontecer, conseguiu fazer a testagem em 764 pessoas e tivemos apenas 3 casos positivos. Então, a gente pode considerar que o nível de contaminação para o evento já ia ser baixo, porque os 3 casos positivos estariam proibidos de acessar o local do evento, através do seu QR Code, que estaria bloqueado o acesso dessas pessoas no evento. Então, a gente já pode começar um evento com muito mais segurança e respirar aliviados de que conseguimos eliminar 3 casos para ter acesso ao evento. Isso que você comentou, é muito importante a gente ressaltar, porque, na verdade, disponibilizar, a gente sabe que muitas vezes não é possível, dentro do budget do evento, você testar todo mundo previamente, né? Nesse caso, foram testados não só expositores e convidados, mas também o público inscrito no evento. Então, é algo que, via de regra, não é possível, não está ao alcance da grande maioria, mas para fazer de forma responsável, como você falou, com exames que tenham uma
confiabilidade, porque também não adianta fazer aquele furinho do dedo que, enfim, não te dá tranquilidade em relação ao resultado que está dito ali. Para constar não adianta, né? Perda de tempo e energia das pessoas a troco de nada. Mas quando a gente consegue fazer isso miseravelmente com a equipe que está trabalhando, com convidados, já te dá uma tranquilidade sobre a sua responsabilidade, principalmente em relação à equipe de trabalho, que é uma coisa que mais para frente a gente tende a voltar no ponto e conversar. E eu queria voltar, antes de tocar nos temas específicos, a respeito de alguns termos que eu particularmente tenho dúvidas, ainda faço confusão muitas vezes no momento em que eu estou conversando a respeito, mas que eu sei que a maioria das pessoas desconhecem e aplicam de forma errônea. Então, Cris, eu queria que você aí nos desse uma aula, praticamente, resumidamente, mas eu sei que você tem condição de diferenciar, elucidar, dar luz a gente em relação a termos que estão sendo muito utilizados, vulgarmente utilizados, mas sem um conhecimento específico, né? Esterilização, sanitização, desinfecção, o desinfetar, esterilizar, sanitizar, o que mais? Me ajuda. Esses termos, em que situação ele é aplicado, qual é a forma correta e o que nós devemos fazer de fato no evento? Então, Sinara, isso tem sido pauta mesmo de bastante dúvidas, né? As pessoas estão com dúvidas. A gente pode colocar numa ordem cronológica de alcance ali de eliminação de micro-organismos. Então, a gente começa pela limpeza. A limpeza, ela não consegue remover esses micro-organismos, né? Ela vai conseguir remover uma parte deles, ela é mais voltada mesmo para a higienização ali dos ambientes. Na sanitização, a gente já consegue ter uma remoção de micro-organismos a um nível saudável, favorável para a saúde humana. Quando a gente fala de desinfecção, a gente já tem um alcance maior na eliminação desses micro-organismos, então a gente consegue inativá-los e removê-los a cerca de 99%. Então a gente tem um alcance maior, mas a gente ainda não elimina os esporos. Agora, quando a gente fala em esterilização, a gente elimina 100%. E a gente alcança a eliminação completa desses micro-organismos. Nós adotamos o termo descontaminação na GHS para esses eventos, porque a gente consegue ter uma receptividade, né, do público melhor, eles conseguem absorver essa palavra. Acho que as outras palavras elas acabam gerando um pouco mais de dúvidas, mas na descontaminação eles conseguem ter uma receptividade melhor. E qual a vantagem de você ter um processo de descontaminação química? Você consegue eliminar esses micro-organismos que estão presentes ali no ambiente, independente se são vírus, bactérias ou fungos. A gente está trabalhando com um produto à base de peróxido de hidrogênio, que ele tem uma boa eficiência para a remoção tanto de vírus quanto bactérias quanto fungos. E com isso você elimina aqueles micro-organismos que já estariam ali presentes, que poderiam de fato encontrar aí os ocupantes que estão ali presentes e acabar infectando esses ocupantes. Agora, é importante ressaltar que ele vai eliminar o micro-organismo que está na superfície, né? O vírus, por exemplo, que está na pessoa, essa barreira que vocês fizeram de testagem é muito mais eficiente, claro. Você elimina a pessoa contaminada e você elimina a chance dela contaminar outra pessoa. No caso da descontaminação química, você elimina micro-organismos de superfície mesmo, você elimina todo o micro-organismo que está ali naquele ambiente. Seria essa a ideia. Na verdade, Cris, é muito importante aí, dois pontos da sua fala que eu acho assim, cruciais. Primeiro, o que você colocou, eu acho que é uma ação que precisa ser feita de forma casada. Se é possível você fazer a descontaminação do ambiente e também prover a testagem das pessoas, é o melhor dos mundos. Né? A gente consegue chegar em uma situação onde a gente consegue alcançar os dois pontos. Mas, do ponto de vista de que a gente está tratando ali, a gente vivenciou um evento teste. Não é sempre, como eu falei, que o cliente tem um budget de estar testando todo mundo que vai estar no evento. Via de regra, se não for uma convenção de trabalho, por exemplo, algo em que a gente sabe que a Covid, enquanto saúde ocupacional, diz muito respeito, né, o demandante do serviço, nesse caso convenção, porque se trata de uma ação corporativa,
é uma situação à parte, mas, via de regra, o que o organizador tem ao seu alcance é a descontaminação do ambiente. Então, por isso eu tenho... eu já aproveito e toco no seu segundo ponto, que eu falei super importante, que é elucidar o organizador ou o promotor de eventos, o demandante, de que não é mais possível, né, em tempos de Covid ou pós-Covid, ele contratar uma empresa de limpeza como ele fazia antes, ele tinha um fornecedor de limpeza dele como ele tinha antes, né, para poder fazer o que hoje a gente tem aí dentro do que você colocou, muito básico, uma higienização muito simplória. A gente precisa agora, nesse momento e pós esse momento onde a segurança vai estar em foco, a saúde e a segurança vai estar em foco, em empresas que... fornecedores que atuam casadamente a essas empresas de limpeza, né, que vão estar ali fazendo uma, como é que eu vou dizer, uma organização do bem-estar do ambiente, mas elas não vão estar desinfectando ou sanitizando, se for em um nível mais baixo, aí, como você colocou. Enfim, elas não vão estar providas e orientadas de todas essas informações que, inclusive, são de aparato químico, né? E que precisam ter responsabilidade em relação ao o contato com o humano. Então, hoje, a gente precisa ter 2 fornecedores. A gente precisa de 2 tipos de empresas para os nossos eventos, para a higienização ou a descontaminação, como você falou. A gente precisa daquele fornecedor antigo que fazia aquela limpeza do ambiente muito visual, para nós termos ali aquele sentimento de bem-estar, né, de limpar a lixeira, de fazer... Né? Mas a gente também precisa de um fornecedor que tem um outro tipo de tratamento do ambiente, que vai cuidar e vai atuar com outro tipo de produtos, né, que você pode nos colocar aí quais são, para poder certificar que aquele ambiente está em condições de circulação. Então, né? Sara, a limpeza ela é importante porque ela vai remover os materiais que estiverem ali presentes, sujeira, né? Ela vai remover lixo, vai remover poeira, vai remover particulado, então ela é importante. Ela vai remover, inclusive, matéria orgânica. Ela causa um bem-estar, como você colocou, no ambiente. Ela precisa ser feita. Agora, ela não vai conseguir ter um alcance para o vírus. Ela não vai conseguir ter um alcance a nível microbiológico completo. Aí entra o produto químico. Assim como só a descontaminação com produto químico não vai conseguir remover sujeira do ambiente. Então, uma ela é complementar à outra. As duas são importantes, as duas têm a sua importância. E aí a gente entra com a descontaminação química porque ele vai ter um alcance maior no micro-organismo. No momento que você aplica o produto químico, ele vai eliminar aquele micro-organismo. E aí, dentre os produtos que são hoje liberados e recomendados para o ambiente interno, a gente tem os à base de peróxido de hidrogênio e os à base de sal quaternário de amônia. A gente utiliza, preferencialmente, nós temos os dois em linha, a gente tem utilizado em eventos, preferencialmente, os que são à base de peróxido de hidrogênio, porque eles causam menos reação no ser humano, então eles são mais inertes à ocupação humana. E a gente, os nossos deram um teste de 10 minutos de esterilização, ou melhor, de desinfecção, né? Vamos usar aqui a palavra correta. Eles conseguiram alcançar em 10 minutos e você já pode ter reocupação humana logo após esses 10, 15 minutos, você já pode ter reocupação humana. Então, eles são mais favoráveis para eventos. Perfeito, é aquilo como eu te falei. A partir de agora, o organizador, o demandante, ele precisa ter em vista e na sua planilha de que ele precisa de 2 fornecedores diferentes. Né? Não dá para ele achar que a empresa que cuidava da limpeza do ambiente dele, como você falou, isso, desses pormenores, sem desmerecer, ele vai ser capaz, né, de fazer o trabalho que nós precisamos agora, que dará ao nosso público a tranquilidade de estar no evento. E já aproveitando essa questão, Cris, eu queria que você comentasse, até porque eu acho que essa é uma grande dúvida em relação ao nosso público, em relação à questão que foi
assim, amplamente divulgada de que as portas e as janelas abertas, elas melhoram a qualidade do ar. Né? Teve aquela história e é muito do senso comum, né? Do cotidiano. O Uber abre a janela hoje, né? Porque ele acha que ele está mais protegido, e isso foi se alastrando até chegar nas situações dos eventos, onde se tem orientado, inclusive, que se prefira ambientes abertos como uma forma de conter runha, como se o vírus fosse dispersar, digamos assim, e ficasse menos arriscado se vocês tiverem um ambiente aberto, em detrimento, por exemplo, um ambiente fechado, porém controlado, onde houve uma atenção e foram aplicadas as medidas de desinfecção ou de descontaminação. Vou usar esse termo agora, aprendi com você, fica mais palatável, né? A gente chega em todos os níveis da coisa. E aí a pessoa tem esse entendimento errôneo, que de repente uma coisa pode ser mais favorável ou mais barata do que a outra, e pelo que você já está me dizendo, eu já estou tendo um sentimento que não, talvez um ambiente fechado de qualidade, ele seja mais seguro do que um ambiente aberto sem supervisão. Exatamente, o que a gente vem divulgando é que a janela aberta, ela vai ser a solução dos problemas. E, na verdade, a gente precisa ter cautela nessa questão, né? Eu acho que cautela agora é a melhor hora. Quando o sistema de climatização ele foi projetado, instalado de forma correta, segundo lá as normas que nós temos hoje disponíveis no mercado, que a área da climatização é uma área de conhecimento técnico muito amplo. Então, se o sistema ele foi projetado, ele está considerando a taxa mínima de renovação do ar que é necessária, ele está garantindo ali a homogeneidade de todo o ar circulante naquele ambiente, ele está com o nível de filtragem adequada, então é melhor a gente manter ele fechado. Inclusive porque a entrada do ar externo, ela também vai passar por um processo de tratamento, também vai passar por uma filtragem. Então, a qualidade do ar interno, ela vai ser muito mais favorecida, inclusive em períodos de Covid. Então, mesmo com a presença do coronavírus, a gente pode manter o sistema de climatização funcionando adequadamente, com as janelas fechadas, as portas fechadas, dentro das condições ideais de operação e controle. Agora, a gente precisa ressaltar isso, Sinara. Muitas das vezes, essa operação do sistema de climatização ela não está correta. Aí começa o problema. O sistema de climatização ele não tem a taxa de renovação ideal, ele não está em pleno funcionamento, ele não está com plano de manutenção, operação e controle em dia, ele não está com a rotina de higienização adequada, ele não possui o sistema de filtragem adequado. Nesse caso, manter as janelas abertas seria favorável. Porque aí sim, a gente consegue, com a circulação aí desse ar dentro do ambiente, a gente consegue diminuir a chance desse vírus ele continuar estagnado no ar. Então a gente precisa entender que o sistema de climatização ele vai ser um grande aliado se ele tiver sido projetado conforme ele tem que ter sido projetado, né? Se ele tiver sido projetado de forma correta. Agora, quando ele não é projetado de forma correta, e aí é aquela questão do jeitinho, né? Até o coronavírus surgir, até a Covid-19 aparecer, muitas das vezes esses sistemas eles não estavam sendo projetados dentro das técnicas necessárias. E aí o pessoal ia cortando etapas. E esse cortar de etapas agora apareceu como um grande problema. Porque a reversão desse quadro é mais difícil, claro. E aí a gente tem essa questão da janela. Agora imagina um evento em Salvador, que é uma cidade super quente, sem um sistema de climatização. Entende? A sensação térmica é horrível. Então o desconforto para aquele ocupante é horrível. E aí a gente tem um outro problema. A gente tem um problema, inclusive existe uma faixa ideal de umidade para tentar diminuir a taxa de transmissão desse coronavírus, que é entre 45% e 65%. Estudos já demonstram isso. A gente só consegue garantir que a umidade fique estável nessa faixa de 40%, 60%, 45%, 65% com o sistema de climatização em pleno funcionamento. Se a gente não tiver um tratamento desse ar, a gente não vai conseguir baixar essa umidade. Então, ele é um aliado ainda nesse sentido, né? Então, me fala uma coisa. A gente tem conhecimento de uma lei federal, né, que é a 13.589, que
normatiza que os ambientes, seja de uso público ou coletivo, eles deveriam estar devidamente climatizados de acordo com um plano de manutenção, operação e controle, né, que é chamado de PMOC, para poder eliminar ou minimizar esses riscos. Ele, do ponto de vista prático, se eu quiser, no momento de negociação de um evento em um ambiente, eu quiser validar se aquele ambiente está adequado, eu devo pedir algum tipo de certificação ou de documentação? Isso é possível, ou eu tenho que efetivamente ter alguém que fosse validar para mim com o conhecimento necessário, que pedisse testes? Porque a coisa precisa ser feita de uma forma muito prática. Então, se eu tivesse alguém agora, por exemplo, responsável, que personifique ambientes para eventos, o que esse cara tem que ter em mão para comprovar para o cliente dele que o ambiente dele está seguindo o decreto, a lei, ele está preocupado e que o sistema dele de climatização está operando em perfeitas condições? Certeza, Sinara. Ter acesso a esse PMOC, não só agora em tempos de Covid, mas como sempre, né, que isso vire boas práticas, né? Isso é anterior à pandemia, né? Tem 22 anos, vamos combinar, nós temos 22 anos. Vamos combinar que isso aí... Isso, vamos combinar que isso não se está... Agora está se dando essa atenção desenfreada, a questão da climatização e de toda a segurança do ar, da qualidade interna do ar, etc., em função da pandemia, mas, na verdade, a legislação já obrigava muito antes os espaços estarem atentos a condições ideais para que houvesse a circulação de pessoas, né? O que a gente vai pedir, na verdade, é só o cumprimento de algo que já estaria aí há muito tempo, como você colocou, que o jeitinho fazia com que as pessoas não dessem tanta atenção. E o demandante, por desconhecimento também, vamos combinar, viu? Ele não se via obrigado a solicitar, como eu estou te perguntando agora, né, que documentos, o que você tem que me comprovar? É o PMOC? Então me prova que você está em condições de receber aqui o meu evento. A leitura do PMOC ela é relativamente simples, mas talvez para quem não atua na área possa ficar algumas dúvidas para validar esse plano. Então, assim... O que você recomenda? Pois a gente tem que ter o PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Ele é um documento vivo, abastecido e atualizado conforme cada rotina de manutenção. E a cada 6 meses, esse plano ele traz consigo um laudo de análise da qualidade do ar interior. Tem que ser feita a leitura, inclusive se esse laudo de análise da qualidade do ar interior, ela indica que existe algum contaminante químico, físico ou biológico ali presente no ambiente e que aquele plano não esteja sendo adequado e suficiente. Agora, dentro das rotinas do PMOC, ela é prevista na portaria 3.523. Então, a gente tem lá itens mínimos que têm que ser cumpridos, né? Quem tem dúvidas e, de repente, quer fazer uma leitura mais generalista do PMOC, eu recomendo a leitura da portaria 3.523, para saber o mínimo que tem que ter dentro daquele documento. E aí, como que funciona? Eu pego esse plano e avalio se rotinas de manutenção, inspeção e controle elas estão sendo feitas de forma adequada. Como assim? Cada vez que o pessoal da manutenção for fazer algum tipo de manutenção, ele tem que registrar nesse PMOC. E esse PMOC, que acompanha o laudo, né, são documentos que eles são, um é casado com o outro, eles têm obrigatoriamente que estar disponíveis para qualquer usuário do ambiente. Não só para quem está contratando aquele espaço para evento, não. Qualquer usuário que vá entrar num ambiente climatizado, ele tem que ter acesso a esse PMOC. Esse documento ele é obrigatoriamente disponível para o usuário final. Então é importante observar se o estabelecimento ele tem essa consciência, né, esse cuidado com o sistema de climatização. Porque se ele tiver cuidado, tiver essa consciência, o sistema de climatização estiver bem projetado, ele vai ter uma segurança maior para esse evento, né? Outra coisa que é super importante é que esse PMOC ele tem que ser validado por um responsável técnico, ele tem que ser construído e validado por um responsável técnico, um engenheiro mecânico. Ele tem que estar ali acompanhando esse PMOC, a implantação e a operação dele. Então a gente tem que ver também quem está se responsabilizando tecnicamente por esse
plano, né, para essa manutenção. Isso é importante também, porque isso aumenta a confiabilidade daquele ambiente. Agora, assim, a gente, até voltando um pouquinho que você falou antes, isso é mais uma barreira, né? Eu acho interessante a gente, quando pensa em Covid, pensar em barreiras. Quanto mais barreiras a gente criar, maior vai ser a segurança daquele evento. Né? Então, a gente vai ter a descontaminação do ambiente, a gente vai ter o sistema de climatização operando de forma correta, né? Com a limpeza e higienização ali sendo executada de forma correta. Eu não vou ter nenhum ponto de crescimento microbiológico no meu sistema, então eu faço a minha rotina de limpeza de serpentinas corretamente, eu adoto a utilização de um biocida, de um bactericida nas bandejas coletoras de água condensada, eu mantenho a higienização da minha rede de dutos de forma adequada, eu tenho um sistema de filtragem correta, minha casa de máquinas está correta, então tem várias medidas, né, que são importantes e meu sistema de climatização está ok. Eu mantenho o uso da máscara, eu mantenho o uso do álcool gel, eu mantenho a limpeza da superfície, então eu tenho várias barreiras que somadas vão aumentar a garantia, a confiabilidade ali de segurança do evento. Acho que seria esse perfeito o ponto. Isso. Eu acho que isso que você colocou é perfeito, é muito importante, porque, como você colocou, eu acho que a obrigação, né, do organizador, do promotor do evento, é analisar todas as barreiras possíveis que ele pode colocar frente ao vírus. Né? E aí lança a mão de sim buscar saber do seu fornecedor através desse plano se ele está ok com as questões da climatização dele, não invalida a questão de um fornecedor que o ajude principalmente nos intervalos do evento, enfim, toda essa prática que nós estamos vendo hoje, né, para desinfectar, vou chamar dessa forma, aí já afiada no peróxido de nitrogênio que você falou aí, tá? Mas a gente precisa, então, cuidar da escolha de um fornecedor que nos dê essa segurança e né, que faça essa complementação a um plano, ao seu fornecedor de espaço consciente, responsável, que já faz uma manutenção correta e está a par das responsabilidades dele. E aí, agora, complementando essas barreiras que você colocou, vou perguntar a Fábio. Fábio, para além das questões de biossegurança no que tange a desinfecção, a questão do álcool gel e do distanciamento social, quais os outros protocolos e medidas de segurança que o promotor e o organizador do evento precisam estar atentos hoje? Se a gente fosse fazer um checklist hoje, além de ticar lá na contratação do espaço, a escolha de um ambiente que tem responsabilidade, possui as certificações, tem um PMOC, além de ticar nos itens de contratação dos fornecedores que vão ajudar na limpeza e na desinfecção do ambiente. Que outros itens eu preciso inserir nesse checklist? Bom, Cissa, eu costumo dizer que temos várias soluções que podem ajudar os produtores, os organizadores de eventos, né? Além do bom senso e do equilíbrio, né? A gente junta tudo isso para conseguir trazer soluções criativas para fazer justamente o distanciamento social e todos os itens que a Cris acabou de falar, junto com as práticas dos protocolos. A gente vai exercer os protocolos que já existem e também vamos explorar outros itens, como a tecnologia. É um item que não pode ser esquecido, né? Os organizadores de evento podem considerar ter aplicativos interativos para apoiar o evento, credenciamento mobile, né? Credenciamento através de reconhecimento facial, usar catracas eletrônicas, portal estilo totens. Tudo isso são barreiras que a gente vai conseguindo eliminar o contato físico. Então, a gente pode se utilizar muito bem da tecnologia para evitar o contato. E também alguns itens a mais que a gente pode inserir no ambiente, que a gente chama de divisória de proteção de acrílico, que a gente deve usar na house mix, né, um item obrigatório.
para os entregantes da House Mix, que são os operadores técnicos, né? A equipe técnica está afastada do público e está ali na central de controle do evento, na parte técnica. Então, devemos usar ali na House Mix a barreira de acrílico e todos os componentes da mesa ali da house, os técnicos devem usar face shield, uma capa também protetora sobre a roupa. Na mesa de convidados no palco também deve ser utilizado, além da limpeza, sempre que trocar de pessoa naquela cadeira da cerimônia, fazer toda a limpeza e higienização do ambiente, usar também, quando existe uma mesa diretora, as placas de acrílicos para dividir essa separação, né? Para separar ainda mais. Além do distanciamento social, a gente usa mais uma barreira para eliminar qualquer tipo de contato. Falando de alimentos e bebidas, que significa o fim dos almoços, bufês e potes de cubinhos de açúcar, né? Deixar de compartilhar estações de cafés e de lanches. A gente preferencialmente deve utilizar porções individuais. Isso tanto para os alimentos quanto para os utensílios, né? Copos descartáveis, talheres descartáveis. Os guardanapos também devem estar em porções individuais, nunca expostos, né? Como antigamente, a gente deixava um porta-guardanapo com vários guardanapos expostos, e o ideal agora é que sejam porções individuais. A ideia, quando a gente fala dessas barreiras, dessa utilização de tecnologia, é buscar soluções criativas e práticas para substituir as antigas práticas e procedimentos. Então, a gente consegue, através de utilização de novos modos de trabalho e de acrescentar itens a mais nos eventos, os produtores de eventos assumirem novas formas de trabalho, a gente consegue eliminar várias formas de contato com o vírus. Muito interessante você estava comentando aí, Fábio, eu estava aqui raciocinando. Na verdade, a gente tem que fazer agora um novo mapeamento, né, de experiência. A gente precisa fazer aquela trajetória, a gente chama, né, é como se você fosse mapear a trajetória do participante, do expositor, do palestrante, enfim, de todos os stakeholders novamente, né? E em cada ponto onde há a possibilidade de gerar algum tipo de contato, você pensar de forma criativa, como você colocou, em como fazer a troca, em como gerar uma substituição, né? O mais interessante é que isso também ocorre nos eventos online, né? Híbridos. Não é somente quando você tem o público participante. Você tem que estar ali pensando no público participante, acho que desde o momento, no evento físico, desde o momento em que você começa a inscrição do evento, eu acho que agora você precisa ter uma nova política de inscrições, onde você já preveja a responsabilidade do participante em informar ou se ausentar do evento, caso ele descubra ou possua algum sintoma. Depois você precisa pensar da porta do evento para dentro, como é que eu vou agir, né? Se eu vou colocar ali o álcool gel, vou fazer a medição de temperatura, vou fazer uma vistoria daquela pessoa, né? Vou fazer a leitura de como está, se for o caso ali, como você falou, com identificação da temperatura facial ou o QR Code, a leitura do QR Code. Tudo isso precisa ser pensado, como é que eu vou fazer. Não vou distribuir material de participante, não posso pensar em compartilhamento de caneta entre as pessoas que estão na mesa diretora. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer igual na hora de voltar? Cada um leve sua caneta além do título, né? Você tem que começar a pensar de forma criativa como prover as substituições e de como organizar o ambiente para que ele fique o mais seguro possível dentro desse novo contexto. Então, é um exercício de você sair realmente mapeando todo o evento, e não somente, como eu disse, o evento físico, mas um evento online ou híbrido que seja, mesmo que só esteja a técnica, como você falou, e a produção, com o âncora, né, o mestre de cerimônias e os demais palestrantes online, você precisa ter um cuidado, né? Você precisa ter o álcool em gel, você precisa ter o distanciamento, você precisa ter o face shield, como você falou, ou agora essas placas de acrílico, que, né, como tem se usado nos carros de aplicativo, ali na house. Se é o coffee break, você distribuir agora em lunchbox, porque não é mais possível fazer compartilhamento. Então,
o organizador ele precisa fazer um mapeamento de toda a experiência do evento. Em cada ponto de contato ele precisa verificar, fazer o exercício de como pode haver a substituição daquela antiga prática. E criar também, não sei se vocês concordam, porque, como eu disse, às vezes há todo um esforço nosso, quando eu digo nosso, fornecedores e promotores, organizadores, em prover as condições de saúde, mas às vezes o próprio participante ele ele extrapola, né, as questões de segurança e se coloca em risco e coloca as outras pessoas que estão com ele em risco, quando ele acaba gerando contato, quando ele utiliza uma máscara que tem mais de 3 horas, quando ele descarta a máscara em qualquer lugar, mesmo a gente sinalizando. Quer dizer, há uma responsabilidade de ter aí políticas de sensibilização, de educação do participante, para que ele esteja envolvido e conivente com todas as práticas que os fornecedores e os promotores e organizadores estão promovendo, porque se não adianta a gente colocar tudo a par e a gente ter pessoas que transgridem aquilo e acaba colocando toda a ação de cautela em risco. Para né? isso, Cícera, a gente indica também que pessoas da equipe, né, de produção sejam aptas para efetivamente fazer a fiscalização de tudo que foi acordado e que foi combinado, que está nos protocolos e procedimentos. Devem existir na equipe de produção pessoas aptas a interferir em casos desses clientes ou desses convidados que extrapolem as normas, né, que não respeitem as normas. Então, é importante também que na equipe de produção existam pessoas aptas para fazer essa intervenção, né, de corrigir e de resolver esse tipo de problema a tempo e que seja rápido nos eventos. Fábio, você falando agora em equipe, pessoas dentro da equipe aptas, seu olhar específico em relação à segurança do trabalho. E considerando que a Covid é considerada hoje uma doença ocupacional no país, então existe uma responsabilidade das empresas em relação aos seus colaboradores que estejam a trabalho durante um evento. E, de uma forma geral, se a gente for pensar, por exemplo, eventos corporativos, como convenções e outras tipologias que estejam ali referentes ao ambiente empresarial, acaba ressonando no evento como um todo, né? Em tese, todo mundo está a trabalho. Então, que pontos da segurança do trabalho, que eu sei que também é um desafio ser cumprido, muito anterior à Covid, que aspectos da segurança do trabalho eu e outras empresas que tenham ali os seus colaboradores, né, atuando no evento, a gente precisa garantir? As empresas, além de adotar as normas que já existem, né, que são as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, que são as NRs já bem conhecidas, elas têm que adotar novas condutas diante da situação provocada pela Covid. Então, inicialmente, um dos pontos mais importantes é a reciclagem, é o treinamento desses colaboradores, o treinamento para as novas causas de problemas, de doenças e pela própria contaminação do Covid. Então, existem agora novos treinamentos que as empresas devem adotar, cada setor, cada segmento, apontando as principais causas da contaminação. Realizar testes periódicos de Covid, aferição de temperatura diária, quando acessa o ambiente de trabalho, interno ou externo, como é o caso da gente, que leva a nossa equipe para o centro de convenções. Isso é uma atividade diária a ser realizada. O kit básico, que a gente já sabe que é o uso de máscara, álcool gel, seguindo as orientações da OMS, né? Então, utilização de máscara, face shield também, dependendo da atividade, ela é obrigatória, principalmente para as pessoas que fazem atividades de limpeza, de sanitização. É obrigatório que elas usem, né, esse tipo de EPI em reforço à exposição. Supervisão e controle, que foi aquilo que eu acabei de falar. Então, não só para
convidados e participantes de eventos, mas também deve existir a supervisão e controle das atividades dos funcionários, para garantir que estejam atendendo às normas, né, que estejam cumprindo as normas e as determinações que são exigidas pela Organização Mundial da Saúde e pela própria empresa também, a fim de evitar qualquer tipo de contaminação no ambiente de trabalho, ou interno ou externo. E a utilização do cartão virtual, né, para as pessoas que estão da equipe externa, comercial, que utiliza cartão, antigamente utilizava cartão físico, agora deve ser utilizado de cartão virtual. Cartão de visitas, né, no caso. E cartão de visita virtual, exatamente. Então, já se criar esse novo layout, esse novo modelo, que as pessoas não tenham mais cartão de visita físico e sim virtual, para evitar o contato físico, a troca de itens, né? E internamente também conscientizar os colaboradores do uso de seus próprios itens diários de higiene, copos, talheres, em alguns casos distribuir talheres e copos descartáveis, aqueles que não têm os seus próprios itens. E tudo isso são barreiras, são formas de a gente eliminar o contato físico e troca de materiais e utensílios dos trabalhadores, sempre através da supervisão e controle dessas atividades. Principalmente para a gente que está na área de eventos, que sabe que no campo é bem diferente, não é fácil você supervisionar uma equipe de montagem, são várias equipes de empresas diferentes trabalhando, mas cada empresa tem que se responsabilizar pela sua equipe, para evitar que o organizador receba algum tipo de processo ou de penalidade em função do trabalho do seu prestador de serviço. Então, cada empresa deve se conscientizar e colocar em prática todas as medidas que já foram adotadas no campo. O organizador tem que estar muito atento a isso, você colocou aí um ponto de reflexão, porque são muitas equipes trabalhando, de empresas diferentes, então deve ser uma responsabilidade de cada empresa atuar junto aos seus colaboradores, e o organizador, o produtor, ele está atento a todas as equipes, porque ele tem uma responsabilidade civil compartilhada, né? Ele é corresponsável civilmente e criminalmente por tudo que acontece ali, a partir do momento que começa a montagem do evento. Então, ele precisa estar atento, porque qualquer deslize pode recair sobre o organizador, o produtor e, consequentemente, o promotor, o dono do evento. Então, a gente precisa ser bem chato, né, com o cumprimento dessas medidas e desses protocolos, para que a gente não tenha uma surpresa desagradável 14 dias depois do evento, né? Cris, eu queria que você visse, Cris, que eu sei que você não tem esse dissabor de estar numa montagem de eventos, amiga. Para você me dizer, você botar terror, botar ordem nas casinhas. O que você acha de montar sem ar-condicionado, que é o que acontece hoje? É uma prática comum que a montagem do evento aconteça com 50% da diária do ambiente. Por que ele te cobra 50%? Por N motivos, né? Fábio aí, que cuida da segurança do trabalhador, sabe, eu sou muito chata com isso. O cliente acha que a pessoa que está montando, a pessoa que está a trabalho, ele não é gente, né? Ele não tem direito à água, o ar-condicionado tem que estar desligado na hora da montagem, ele não quer colocar a UTI móvel durante o período de montagem e desmontagem, que inclusive seria o momento mais propício a ter sinistros, e não no momento em que ele contrata o serviço médico, que é durante o evento, para prestar socorro somente a quem pagou, sendo que o evento é todo responsabilidade dele, do início ao fim, né? O que você me diz de alerta? Porque eu já peguei a dica aí de tudo que você falou, né? E já senti que esse negócio de ambiente fechado e sem ar-condicionado é problema, né? Então, Sinara, se a gente tem um ambiente fechado, sem climatização, com pessoas ocupando aquele ambiente, como a Fabiana colocou, a Covid-19, inclusive, é uma doença ocupacional. Então, se as pessoas elas justificarem que elas foram contaminadas dentro daquele ambiente, a gente ainda tem um problema aí de saúde ocupacional. Mas a gente pode observar também do ponto de vista da produção.
A produtividade ela cai muito quando a gente tem um desconforto térmico. Então já tem vários estudos que comprovam o quanto que o conforto térmico ele aumenta a produtividade. Então esses operadores que estão ali montando o evento, eles também têm a sua produtividade de uma certa forma reduzida por conta da falta de climatização. Agora, se a gente não for olhar o ponto de vista do ser humano, que está ali, como você falou, né? Que assim, não dá para se pensar que a gente possa... Não está olhando não, amiga. Eu estou contando com você, do alto da sua autoridade, dizer, a partir de agora, todo mundo de ar-condicionado ligado, porque senão, se eu for contar somente com o espírito humano do contratante, a gente está perdido. Só você agora dizendo que tem que ligar por causa da Covid. Aí pode ser que a coisa mude. Então, vou dar alguns argumentos para ligar. Olha, a gente tem a questão da Covid, a gente vai ter a questão da manutenção da taxa de umidade relativa e da renovação adequada. Então, esse é um ponto positivo. A gente tem a questão do conforto térmico, que aumenta a produtividade. Então, você vai ter uma eficiência maior dessa equipe. Isso traz resultado. E a gente não está falando do ser humano, a gente está falando de resultado operacional. E a gente tem uma questão super importante, que é a questão do particulado. O sistema de climatização ele faz essa remoção de poeira, né, em suspensão que esteja no ambiente. Então, ela consegue garantir uma remoção desse particulado. Então, você consegue diminuir a quantidade de particulado suspenso naquele ambiente quando você tem o sistema de climatização ligado, né, através da filtragem. Então, aí você tem 3 argumentos que são bem favoráveis, né? Isso seria importante a gente estar observando. E em que momento que acontece, Cris, a descontaminação? Eu vou ter um evento de 2 dias. E aí eu vou contar com a sua equipe me ajudando na descontaminação do ambiente. Como é que é feito esse plano de trabalho de vocês? Como é que a gente tem que atuar para fazer a descontaminação da forma correta? Com que periodicidade? Sim, o que a gente vem recomendando é que a primeira descontaminação ela seja feita no momento após a finalização da montagem. Então, quando todas terminarem a operação de montagem e o ambiente estiver liberado, completamente liberado, a gente faz a primeira descontaminação. Porque a gente garante que toda aquela biota que está ali presente, aqueles micro-organismos ali presentes, que vieram mesmo no processo de montagem, eles vão estar sendo eliminados. A gente recomenda uma segunda descontaminação no intervalo do evento. Porque é importante, porque as pessoas que estão ali circulando, elas podem ter trazido contaminantes com elas. Trazido vírus, ter trazido bactérias, ter trazido fungos com elas. Então a gente faz uma segunda descontaminação. E aí, se o evento for perdurar para o dia seguinte, a gente faz o mesmo processo. Um antes do início e um no intervalo. E a gente garante que você tem um residual ainda de produto que está agindo e que vai conseguir conter de alguma forma os contaminantes que as pessoas estão trazendo. Agora, eu vou fazer uma ressalva, Sinara, porque isso gera muita dúvida. Não é porque o evento vai ter uma descontaminação no ambiente que o uso da máscara está afindado, né? Ele não precisa mais ser feito. Então, a gente precisa manter a máscara, porque se o usuário estiver contaminado, ele vai gerar uma contaminação através do espirro, da fala, da tosse. Então, ele vai gerar a contaminação para aquele ambiente. Então, a gente elimina a contaminação no ambiente e a gente coloca uma barreira na principal fonte, que é o ser humano. A principal fonte de transmissão do coronavírus é o ser humano. Então, a gente coloca a máscara nele e elimina todo o micro-organismo que estiver naquele ambiente. A gente aumenta muito a segurança daquele ambiente, com certeza. E quanto tempo, por exemplo, você falou aí de intervalo. Então, deu o horário do almoço, eu vou precisar fazer, por exemplo, uma alteração no layout da sala, numa modulação. Quanto tempo eu tenho que prever para a descontaminação, ou pós a descontaminação, para que eu possa ter qualquer circulação naquele ambiente? O processo de contaminação vai muito em função da área, da metragem quadrada do ambiente. A gente pode prever, fazer uma média, né? Isso vai depender também do quanto o espaço está sendo dividido, tem toda essa consideração. Mas a gente pode fazer uma média boa aí, só para a gente ter uma ideia, de cerca de 30 minutos para cada 1.000 metros quadrados. Seria uma boa métrica para a gente começar. Sabendo que se ele for mais subdividido, vai levar mais tempo. E é importante também a gente sempre tá observando a casa de máquinas, porque essa descontaminação também é feita lá na casa de máquinas. Então, a gente faz primeiro no ambiente, libera o ambiente e faz na casa de máquinas também. A gente garante que aquele ar de mistura ali da casa de máquinas, ele também vai estar sendo descontaminado.
Então é importante também a gente sempre prever a casa de máquinas. Interessante isso. Então, a gente deve contar mais ou menos esse tempo a cada 1.000 metros, você disse? Isso, Desculpa, 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. E depois de feito o procedimento, quanto tempo eu preciso manter o ambiente isolado? No mínimo 10 minutos, que é o tempo de ação do produto. Após 10 minutos, Pronto. a gente já pode começar a reocupação. Joia. Então, a gente precisa ter eu tô vendo aqui, tipo um guiazinho, sabe, gente? E aí pra gente encerrar, eu vou pedir a vocês que, por favor, coloquem para mim quais são as dicas ou as medidas que devem ser tomadas pelos produtores para os eventos. O que vocês listam rapidamente num review aí de tudo que a gente conversou nessa 1 hora? O que a gente deve, de cada parte aí que vocês sinalizaram, o que a gente deve atentar produzindo o evento? Tá, eu vou até vou dar um spoiler aqui, em primeira mão aqui no podcast. A gente está publicando essa semana ainda, um plano de biossegurança com essas medidas de recomendação, com foco na biossegurança, né, o foco no trabalho de descontaminação. A gente está publicando na GHS. Vai estar disponível lá no nosso site, justamente com essas medidas e com a importância de cada uma delas. Então, vou te falar aqui, resumidamente, algumas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, como nós falamos anteriormente, verificar o status do sistema de climatização. Então, precisa verificar se ele atende, né, a especificação normativa, se ele está com o PMOC em dia, se ele tem o laudo de análise da qualidade do ar interior e se esse laudo demonstra resultados favoráveis àquele ambiente. Isso é importante. A gente precisa manter o sistema de climatização ligado, então manter ele em operação. Uma vez ele sendo adequado, a gente mantém ele em funcionamento. A gente precisa confirmar se a taxa de renovação do ar está adequada. Então, se ele tem no projeto a tomada de ar externa, mas ela está aberta e em operação. Então, é importante a gente observar como que está essa renovação do ar, isso é super importante. Seria importante a gente verificar, claro, no PMOC isso vai estar escrito, mas como que está a rotina de segurança da máquina, né? Bandeja, serpentina, filtro, isso é importante a gente sempre observando também. Considerarem esse cronograma do evento, a gente precisa prever o tempo para descontaminação desse ambiente. Então, descontaminação de teto, piso, os carpetes, todas as superfícies, paredes, casas, máquinas. Então, a gente tem que prever que haja um tempo hábil para essa descontaminação, então ele vai ter que ter um intervalo sem ocupação humana para que a gente possa fazer essa descontaminação. Todo e qualquer utensílio que seja compartilhado, por exemplo, cadeira, microfone, caneta, como foi falado anteriormente, tem que passar por um processo de desinfecção. Então a gente precisa utilizar aí, a gente vem observando muitas das vezes esses panos embebidos em álcool 70 ou álcool isopropílico também, que vem para fazer essa higienização desses utensílios, principalmente microfones, né? Muitas vezes as pessoas tiram a máscara para poder melhorar o som, e aí você precisa garantir a descontaminação desses utensílios. E banheiro. Banheiro é um local muito propenso aí para contaminação pelo coronavírus. A gente precisa garantir essa rotina de desinfecção dos banheiros também, dar atenção especial aos banheiros. Isso é importante. Eu listaria essa com medidas mínimas. Claro, o setor de alimentação, por exemplo, que é o momento onde o usuário ele tira a máscara para se alimentar, ele requer também alguns cuidados especiais. Então, a Fabi colocou nessas barreiras em acrílico, elas são importantes, se forem possíveis, elas são importantes. E aí, quanto mais barreiras a gente encontrar, melhor. E aí, por fim, que é o mais importante, recomendação da Organização Mundial da Saúde, manter o uso contínuo de máscara e desinfecção das mãos, que pode ser com álcool gel, 70%, né, o álcool etílico a 70%, ou pela lavagem com água e sabão por 20 segundos. Então, essas daí são as medidas que são recomendadas pela OMS e são as mais importantes. Joia. Eu reitero, né, Cissa, o que a Cris acabou de falar sobre o não compartilhamento de itens e o uso 100% da máscara, né, e a troca a cada 3 horas, não esquecendo desse detalhe, se você for para um evento passar muito tempo e se tiver suado, molhado, úmido, fazer a troca também. E para mim o principal é na hora da organização, né, do planejamento desse evento. Minha sugestão é que cada empresa organizadora ou produtora de evento
cria um comitê multidisciplinar para implantar os protocolos de saúde e segurança naquele evento. E esse comitê deve ser criado para cada evento. Não é o mesmo comitê que vai fazer as mesmas medidas e os mesmos protocolos para qualquer tipo de evento. Então, a cada evento deve-se criar um comitê que vai estudar aquele evento. Quais são os tempos e movimentos daquele evento. E não uma coisa generalizada, né? Uma coisa específica para aquele momento. Então, através desse protocolo, fazer checklists que sejam para a observação de todo o momento do evento, de todos os itens de segurança que devem ser utilizados. Esse comitê também ficará responsável por fiscalizar e orientar os clientes, os colaboradores e os visitantes desse evento, dessa feira, para que as práticas sejam realmente efetivas e cumpridas. Com isso, visam diminuir a disseminação do vírus, né? Então, toda a intenção e todo esse trabalho é para diminuir a disseminação do vírus, já que, por enquanto, teremos que trabalhar com ele, né? Então, não temos como trabalhar sem o coronavírus. Ele vai existir, então a gente está aqui para atuar em medidas de contenção. Eu vou até fazer uma ressalva aqui ao que a Fabi colocou, Sinara, se você me permite. Eu espero que hoje a gente tenha a oportunidade de estar enxergando a importância da qualidade do ar interno por conta da Covid-19. Mas eu espero, sinceramente, que essas boas práticas elas possam se perdurar, mesmo quando a Covid-19 não for mais um ponto crítico para todos nós. Porque existem outros vírus, existem outros micro-organismos, outros patógenos, né, que causam doenças severas, que não têm a amplitude de transmissão que a Covid-19 tem, mas que, se ali presentes, eles podem levar à morte algumas pessoas. Então, é para que a gente crie essa consciência de higienização, né, essa consciência de cuidados mínimos de asepsia, para que a gente possa adotar e dar sequência nisso mesmo após a Covid-19. Eu acho que a gente sempre vai ter uma segurança maior em qualquer evento, em qualquer encontro entre pessoas, se a gente mantiver essas boas práticas de higienização, com certeza. Cris, eu tenho certeza que isso faz parte do denominado novo normal, sabe? Eu acho que não existe mais aquele passado onde essas coisas eram renegadas, até porque ficou muito claro para a gente que a qualquer momento pode haver a mutação deste ou de outro vírus e nós estarmos todos novamente à mercê, com a vida, com o mundo literalmente parado, como aconteceu agora em 2020. Então, o que nós vivemos esse ano nos mostrou que essas práticas que estão sendo adotadas de cuidados de uma forma geral, de higienização, de mãos, e como a gente colocou até no início na fala, né, a lei federal, os decretos que já mencionavam a importância, que já davam as indicações, as orientações de como proceder, elas não são novidade e não foram trazidas a partir da Covid. São coisas que já existiam para o bem-estar e a saúde coletiva e que eram ignoradas. A partir do que nós vivenciamos esse ano, eu creio que dentro do novo normal não existe retrocesso, não. Eu acho que agora será a prática comum, independente de vacina, por exemplo, ou não, a gente continuar se preocupando com descontaminação de ambiente, nós continuarmos preocupados se é o nosso fornecedor, se o espaço que nós estamos contratando tem um PMOC. Eu acho que isso vai ser colocado no senso comum das pessoas a partir de agora. Esse é o nosso novo normal. Dentre outras 1000 coisas que aconteceram, isso acho que vai ter que ser internalizado pelas pessoas, que é o necessário. Nós não estamos livres de passar a Covid e acontecer uma outra coisa. Né? Então, estamos agora, acredito que todos muito mais conscientes, atentos, né? Ressabiados de que o melhor é a cautela, é a precaução. E antes nós não tínhamos essa cultura, ela precisou ser instalada de uma forma sofrida, né? Mas eu acho que agora ela é uma realidade. E eu estou particularmente muito feliz, não só pelas informações que vocês trouxeram aqui, mas por saber que eu conto com o apoio das 2 de suas respectivas empresas nos meus eventos,
certeza. Audiência, desculpa, mas eu estou, sociedade, tranquila, porque eu estou bem assessorada. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de encontrar as pessoas que estão me auxiliando e busquei neste episódio e compartilhar as coisas que eu tenho aprendido e aplicado com Cris e com Fábio através do serviço que elas prestam nas empresas delas e nas informações que elas têm disseminado, que é muito além da questão comercial. Como eu disse a vocês, é utilidade pública, é saúde pública, são coisas que vão muito mais além do que as questões profissionais, e por isso eu quero agradecer a vocês pelo tempo e a dedicação à causa, independente, inclusive, das empresas nas quais vocês estão à frente, e que é por amor, que eu sei que é o que vocês escolheram para a vida de vocês, é o que vocês gostam de fazer, de atuar. Eu compreendo super, porque aqui também não é diferente. Então, eu só quero agradecer a vocês duas pelo tempo, pela disposição. Nos nossos episódios, nós deixamos lá a indicação das redes sociais, LinkedIn, contato de vocês, porque caso a audiência tenha interesse em conhecer mais, tirar dúvidas, né? Porque podem haver situações que são muito específicas e aí precisa de uma atenção caso a caso. Vocês têm condição de orientar da melhor forma. E esse foi mais um episódio, o de número 12 do Meetingcast. Dúvidas e sugestões, nós estamos disponíveis através das redes sociais da Tati. Até o próximo episódio.